Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, vocês sabiam que o INSS, quando interrompe pagamentos de benefícios concedidos pela Justiça, dá um problema muito sério? É isso que nós vamos trazer aqui nesse vídeo, conteúdo muito válido, explicativo para você. A interrupção desses pagamentos de benefícios concedidos pela Justiça é um tema muito delicado que pode gerar confusão, insegurança para os segurados que dependem desses valores para o seu sustento. Embora os benefícios concedidos pela Justiça, eles devem ser respeitados e pagos conforme determinado, há situações em que o INSS ele pode interromper esses pagamentos. Olha aí, pessoal. Entender quando isso vai acontecer ou os motivos e as medidas que o segurado pode tomar é essencial para se proteger. É o que eu falo, conhecimento é tudo. Você com conhecimento, você sabe o que fazer, por exemplo, numa situação como essa. O INSS ele é responsável em administrar e conceder benefícios previdenciários e assistenciais para milhões de pessoas. Em alguns casos, esses segurados não têm os seus direitos reconhecidos na esfera administrativa e buscam a justiça para reverter as decisões negativas. A justiça ela pode conceder benefícios como aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, entre outros benefícios. Quando um benefício é concedido pela justiça, o INSS tem a obrigação de cumprir a sentença, respeitando a decisão judicial, efetuando e implantando o benefício. No entanto, existem circunstâncias que o INSS interrompe o pagamento desses benefícios, o que pode ocorrer por diversos motivos. Mesmo os casos de concessão judicial, o INSS segue regras específicas para revisar, suspender ou até cessar benefícios, sempre com base na legislação vigente, mesmo sendo benefícios judiciais. As principais razões pelas quais o INSS pode interromper pagamento de benefício concedido pela Justiça está relacionada à revisão periódica desses benefícios. Muitos benefícios, como a incapacidade temporária, a aposentadoria por invalidez, eles estão sujeitos à reavaliação constante para verificar se o segurado ainda está cumprindo os critérios para recebê-los. Por exemplo, o pente fino implantado em diversos momentos visa identificar possíveis irregularidades de pagamentos desses benefícios. Mesmo que o benefício tenha concedido pela Justiça, ele pode ser revisado. O caso que o INSS identifique, por exemplo, que o segurado não apresenta mais a condição que motivou a concessão, esse benefício ele pode ser interrompido. No entanto, essa interrupção não deve ser automática e precisa seguir um processo formal que inclui notificação do segurado, possibilidade de defesa. Essa é uma grande falha. Por exemplo, você passa no pente fino, o perito ele faz a avaliação segundo o que ele acha que é a avaliação, porque geralmente ele não examina o segurado, não ouve o que o segurado tem a dizer, mal lê os documentos, faz qualquer exame. E ele, por exemplo, ele cessa o benefício. Se o segurado tem direito de defesa, esse perito ele deveria comunicar e dar um prazo para o segurado comprovar. Mas não, o segurado ele tem primeiro o benefício interrompido, depois ele tem que correr atrás para reativar. Isso não é, por exemplo, direito à defesa. Outro motivo comum para a interrupção de pagamento de benefícios concedidos pela Justiça é falta de atualização de documentação, como nós sempre falamos. O INSS exige que os segurados atualizem periodicamente com o que ocorre aí, por exemplo, com prova de vida, com outros procedimentos, que é obrigatório, tá? A falta de realização ou de atualização das documentações pode gerar a suspensão de pagamentos mesmo para benefícios concedidos judicialmente. Se o segurado não apresentar os documentos exigidos pelo INSS no prazo estipulado, o pagamento ele pode ser interrompido. Para evitar essa situação, é fundamental que todo segurado fique atento a esses prazos e exigências do Instituto. Muitas vezes o INSS abre lá no portal Meu INSS um cumprimento de exigência, pessoal. Por isso que é importante, pelo menos uma vez por semana, você verificar no portal se existe algum novo pedido, algum cumprimento que o INSS está pedindo, se seu benefício está ativo. Esses benefícios temporários, como auxílio-doença, eles são concedidos com base em documentação, em comprovação constante. Então, a documentação está sempre atualizada, passa a ser uma obrigação. Nesses casos, o INSS pode solicitar
por exemplo, que o segurado ele passe por uma nova perícia para avaliar se a incapacidade persiste, mesmo quando o auxílio é concedido pela Justiça. Tem gente que acha que não. O benefício pela Justiça está livre. Não está livre não, pessoal. O INSS ele pode interromper os pagamentos. A Lei 8.213 de 1991, ela dá esse suporte para o INSS. As reavaliações periódicas são uma prática comum. Então, todo segurado que recebe um benefício de incapacidade, mesmo a aposentadoria por invalidez, ele tem que estar com a documentação sempre em dia. O benefício ele pode ser interrompido e você pode discordar da decisão, pode recorrer à justiça novamente, porque se o benefício foi concedido judicialmente e ele for interrompido e você não concorda, você vai ter que procurar a justiça novamente. Quando há divergências, por exemplo, do laudo do perito, da avaliação do perito, nesse caso, você vai passar novamente por uma perícia judicial, aonde você vai ter que apresentar novamente documentos atualizados, seguir todo o trâmite num processo para reverter uma situação como essa. Em casos de emergência, onde se coloca em risco, por exemplo, o sustento dessa família, é a única fonte de renda, o juiz pode conceder uma tutela antecipada. Mas veja bem, isso, o juiz que tem convicção, e não é em todos os casos, tá? O juiz eles tem que estar ciente da interrupção do benefício, que se tratou de um erro, tá? Para ele tomar um tipo de decisão como essa. O INSS também interrompe benefícios, não só benefícios que foram concedidos pela Justiça, mas aqueles administrativamente também, que foram concedidos pelo próprio INSS, eles são garantidos por lei. Nessa reavaliação e com esse poder de interromper esses benefícios. Muitos segurados, às vezes, por exemplo, de auxílio-doença, eles passam na perícia, têm uma aprovação do benefício, recebem por 120 dias o benefício, depois tentam uma prorrogação e não conseguem. Mas como que pode isso? O INSS tem esse direito? Sim, o INSS tem esse direito. Infelizmente, os segurados, eles são protegidos também, tá? Na justiça, mas as normas internas, diretrizes e critérios do INSS, infelizmente, dão esse poder. E essa suspensão, ela pode ocorrer também em diversas situações. Por exemplo, irregularidades no cadastro ou na documentação é uma das causas que mais detém, né, por exemplo, a suspensão do pagamento. Inconsistências desses dados pessoais, CPF irregular, endereço desatualizado, documentos incompletos, tudo isso pode fazer com que o pagamento do benefício seja suspenso. O segurado ele vai ser notificado, no caso, por exemplo, de um cumprimento de exigência, como nós falamos, e você tem que fazer aí a apresentação dessa documentação o mais rápido possível. O não cumprimento de requisitos também. Por exemplo, o laudo médico ele tem que atestar a incapacidade, tem que ter um histórico, tem que ter o nome do médico, carimbo, CRM, a data, o CID da doença, se a doença é parcial, temporária ou permanente, tudo isso. Suspeita de fraude, então, interrompe o pagamento imediatamente. O gozado é que eu falei, né? Se tem uma suspeita de fraude, dá a oportunidade para esse segurado mostrar que não é fraude. Não, mas já interrompe o pagamento. Quantos segurados não são surpreendidos quando chega na data de receber o benefício, estão lá precisando fazer uma compra para casa, pagar uma conta que está em atraso, fazer o básico dentro de casa. Quando chega no banco, cadê o pagamento? Então, estar sempre atualizado, sempre prestando atenção nos nossos conteúdos, pessoal. Você só tem a ganhar com isso. Você pode falar, mas eu não estou nessa situação. Você não está nessa situação hoje. Muitos também pensaram que nunca chegariam, por exemplo, a ter uma surpresa como essa, de chegar no banco e o pagamento do benefício não estar lá. E aconteceu. Os problemas não acontecem só com os outros, não acontece com a gente também. Então, quanto mais atualizado, quanto mais conteúdo, mais conhecimento você tiver, melhor para evitar, pelo menos saber quais são os caminhos, o que você deve fazer numa situação como essa. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que vocês que estão chegando aqui a primeira vez tenham gostado, tenham tirado dúvidas e eu possa ter esclarecido vocês com relação a isso que pode acontecer com qualquer segurado, principalmente de incapacidade, tá? Gostou do nosso vídeo? Não deixe de dar um like para fortalecer o meu trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, porque assim você vai estar sempre atualizado em primeira mão. Não vai perder nenhum conteúdo e pode ser informação que você está precisando para resolver
ter aquele problema no INSS que está te tirando o sono, tá? Isso já aconteceu com muita gente aqui, graças a Deus nós conseguimos ajudar. Eu espero que você não precise, mas se precisar, que os nossos conteúdos também lhe ajudem, tá? É o que eu desejo. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, outros já há muitos anos. Muito obrigado também pelo incentivo, ajuda, interação. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia. Tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.